Olá pessoal, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o poema de Natal de Vinícius de Moraes, catalogado para o vestibular da UniOeste. Então vamos falar um pouquinho do poeta. Vinícius veio de uma família de músicos e poetas, então ele sempre esteve relacionado a esse ambiente de arte, de produção artística. Ele foi diplomata, músico, boêmio, advogado, crítico de cinema e poeta. Ele se auto-intitulava o branco mais negro do Brasil. Vinícius também foi conhecido como o Poetinha. Ele participa da segunda fase do modernismo brasileiro, que é a fase de consolidação, entre os anos de 1930 e 1945. Vamos dar uma olhadinha então no nosso poema de Natal de Vinícius. Para isso fomos feitos, para lembrar e ser lembrados, para chorar e fazer chorar, para enterrar os nossos mortos. Para isso temos braços longos para os adeuses, mãos para acolher o que foi dado, dedos para cavar a terra. Assim será a nossa vida, uma tarde sempre a esquecer, uma estrela se apagar na treva, um caminho entre dois túmulos, por isso precisamos velar, falar baixo, pisar leve, ver a noite dormir em silêncio. Não há muito o que dizer, uma canção sobre um berço, um verso talvez de amor, uma prece por quem se vai, mas que essa hora não se esqueça, e por ela os nossos corações se deixem graves e simples. Pois para isso fomos feitos, para a esperança no milagre, para a participação da poesia, para ver a face da morte, de repente nunca mais esperaremos. Hoje a noite é jovem, da morte apenas nascemos, imensamente. O nosso poema se encontra na obra Poemas, Sonetos e Baladas, de 1946, de Vinícius. Ele se enquadra na segunda fase de produção estética de Vinícius de Moraes e é o encontro do cotidiano pelo poeta. Essa fase ela é caracterizada pela renúncia à superstição e ao purismo, por uma atitude mais brincalhona e amorosa perante a poesia. Nós podemos perceber que o nosso tema, uma noite de Natal, é algo corriqueiro das nossas vidas que o poeta pegou para estetizar, né? Ela é uma passagem também do metafísico para o físico, essa segunda fase de Vinícius, do espiritual para o sensual, do sublime para o cotidiano. Ele retoma, então, com sugestões românticas. O nosso poema é caracterizado pela utilização do verso livre, uma comunicação mais direta e mais dinâmica com o leitor. É uma linguagem cotidiana, sem perder de vista a profundidade do poema. A voz passiva, ela é vista em quase todos os versos. Para isso fomos feitos. Ela indica uma sequência que dá ênfase às ações e não quem as efetiva. Para atingir esse intento, os usos de infinitivo são usados. Lembrar, chorar, fazer chorar, para enterrar. Então isso é bem importante para o nosso poema. A temática dele, então, engloba essa questão da vida em ciclos, de como o Natal, como uma celebração da vida, só é intensamente sentido contraposto com a morte. A gente só consegue saber o que é felicidade quando a gente entende o que é a tristeza. Então, essa é a temática do poeta ali no poema. Vamos dar uma olhadinha, então, como que o vestibular pode cobrar isso de você. Sobre a poesia de Vinícius de Moraes estão corretas. Número 1. Sua obra poética costuma ser dividida em duas fases. A primeira é conhecida como transcendental, temática mística, e a segunda materialista, na qual se percebe o movimento de aproximação do mundo material. Número 2. Em sua poesia predominam questões de natureza política e social, como a liberdade, a justiça, a miséria, a ganância. Número 3. Explorou com sensualismos os temas do amor e da mulher por meio do verso livre, aderindo às propostas modernistas de 22. Número 4. Além da poesia sensual, Vinícius interessou-se também pela poesia social. Utilizando uma linguagem simples e direta, o poeta manifestou sua solidariedade às classes oprimidas em poemas como Operário em Construção. E número 5, a linguagem empregada em seus poemas afasta-se da linha surrealista, aproximando-se de uma linguagem direta, exata, caracterizada pela economia de linguagem em uma tentativa de geometrizá-la. Você respondeu certo se escolheu a número 1, que fala realmente dessas fases pela qual a produção estética do poeta passou. O nosso poema de Natal, só lembrando, encontra-se na segunda fase materialista, com essa aproximação do mundo material. A número 2, em sua poesia predominam essas questões de política e social,
como a liberdade, a justiça, a miséria e a ganância. E a número 4, que além da sua poesia sensual, Vinícius também teve um cunho social. Essa próxima atividade foi cobrada no vestibular Cefet, em Minas Gerais. Vinícius de Moraes, ao longo de sua trajetória de poeta, permitiu-se aderir a diferentes tendências estéticas, sejam anteriores ou contemporâneas à sua obra. Não apresentam os traços da estética da segunda fase do poeta em letra A, e dentro das estruturas, via as coisas, objetos, produtos, manufaturas, parnasianismo. Letra B, o teu perfume, amado, em tuas cartas, renasce azul, são tuas mãos sentidas, romantismo. Letra C, ah, jovens putas tardes, o que vos aconteceu em vossas jaulas acesas, mostrando o rubro das presas, naturalismo. Letra D, era uma vez um poeta no Morro do Cavalão, tantas coisas fez que a dor do corno bateu com ele no chão, modernismo. E letra E, tensos pela corda luminosa que pende invisível e cujos nós são astros, simbolismo. Lembrando que é a estética que não corresponde aos traços do poeta. Você respondeu certo se respondeu a letra A. O parnasianismo se difere totalmente da estética proposta de Vinícius. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.